Olá, estudantes da terceira série do ensino médio. Nesse vídeo a gente vai conversar sobre volume. Hoje a gente vai trabalhar a ideia intuitiva de volume e que tem várias questões usando essa ideia intuitiva, tanto em vestibulares quanto no Enem, que vai envolver também um aspecto da visão espacial que vocês têm, esse desenvolvimento dessa visão espacial que é bastante interessante, bastante prático para a utilização no nosso cotidiano. Então vamos lá. Nosso objetivo vai ser determinar um volume de um prisma. Como é que intuitivamente a gente pode determinar o volume de um prisma? Primeiro, você sabe o que significa volume? Sabe a diferencial? O que é o nome volume? Você sabe porque a unidade de medida do volume é centímetros cúbicos ou metro cúbico? Porque a gente está acostumado, né? Professor de física, professor de matemática, sempre briga, né? Mas esse volume, por que é centímetro cúbico? Por que é metro cúbico? Vocês saberiam explicar, vocês sabem, né? Se eu vou falar área, eu falo centímetros quadrado, metro quadrado. Agora, mas por que é isso? Qual que é a resposta? Então, vamos tentar esclarecer. Então, começo essa ideia intuitiva de volume. Suponha que queremos medir a quantidade de espaço ocupado por um sólido S. Para isso, precisamos comparar S com uma unidade de volume. O resultado dessa comparação é um número que exprime quantas vezes o sólido S contém a unidade de volume. Esse número é a medida do volume S, que costumamos dizer simplesmente volume de S. Isso tem uma origem um pouco mais anterior, gente. Por exemplo, antigamente, uma unidade que ainda a gente ouve falar, vocês já ouviram falar de polegada. Aqui no Brasil, quem trabalha com construção usa ainda bastante, né? Mas, por exemplo, na Inglaterra, ou mais ainda nos Estados Unidos, a polegada é uma unidade usual no dia a dia e também na escola. Por quê? Mas de onde que veio esse nome polegada? Veio exatamente do polegar. Mas dentro da sala, dentro da onde você tem na sua casa, vocês acham que todo mundo tem o mesmo tamanho de polegar? Não, né? Imagina então, eu vou medir uma mesa com polegadas. Se eu medir com o meu polegar, vai dar um valor. Se eu medir com o polegar do colega, vai dar outro valor. Se eu medir com o da professora, do professor, vai dar outro valor. Então, houve a necessidade de uma uniformização. Para isso, nós estamos falando de uma unidade de comprimento. Vai acontecer também uma uniformidade dessas medidas para o volume. E a gente vai ver, por exemplo, se você medir o comprimento de uma mesa, eu vou ver quantas unidades, que seria a polegada, que hoje a polegada é aproximadamente 2,54 centímetros, ou seja, quantos 2,54 vão dar no comprimento de uma mesa. No volume vai ser a mesma coisa. Então eu vou ver quantas unidades básicas de volume vão conter dentro daquele sólido. Então vamos explicar melhor essa questão. Por exemplo, aqui eu tenho esse sólido S aqui. A unidade do volume, eu vou ter este cubo aqui, estou chamando esse cubo, tá? Que vai ser minha unidade fundamental. Eu quero saber, neste sólido S, quantas unidades de volume vão conter nele, correto, gente? Então eu vou ter aqui esta unidade de volume, eu estou chamando de U, tá? U. Eu quero saber quantas unidades eu vou ter aqui. Então, olhando, vamos imaginar que aquela unidade nossa, ela tem a base 1, um lado 1, uma outra aresta 1 e a altura também 1, tá? Estou chamando de 1, que nós vamos chamar esse cubo de cubo unitário. Então, significa o seguinte, então ele tem o volume 1 e temos também o volume, uma unidade de volume, e aqui cada lado uma unidade de comprimento. Então, esse cubo aqui, se eu disser que esse 1 significa centímetro, aqui seria 1 centímetro, 1 centímetro, 1 centímetro, o volume dele seria 1 centímetro quadrado. Se eu considerar isso aqui como 1 metro, 1 metro, 1 metro e 1 metro, esta unidade seria 1 metro ao quadrado. Daí, voltando para aquele nosso desenho, né, nós temos aqui esta unidade. Eu quero saber quantos cubos vai ter aqui, ó. Então, eu tenho 1, 2, 3 desse lado, 2 aqui e 2 de altura. Então, portanto, eu tenho
Quantos cubos aqui? Esta coluna aqui eu vou ter 6 cubos, a coluna de trás também vou ter 6. Então, portanto, ele dá 12 cubos unitários. Se eu disser que esse cubo unitário tem um lado de 1 centímetro, seriam 12 centímetros quadrados. Se ele for a unidade em metro, 12 metros quadrados. Tranquilo, gente? Parece bobo, mas isso vai facilitar para a resolução de vários exercícios. Então, aqui está o resumo do que eu comentei, ó. 3 aqui por 2, 6. Como eu tenho 2 colunas, 12 unidades de volume. Se eu tiver em centímetros, 12 centímetros quadrados. Se eu tiver em metro, 12 centímetros cúbicos. Se eu tiver em metro, 12 metros cúbicos. Tranquilo, gente? Vamos ver se tranquilo mesmo, ó. Um exercício que caiu na Unesp, ó. Quantos cubos há, este daqui, precisamos empilhar para formar esse paralelepípedo B? Ou seja, uma visão espacial. Vou dar um tempinho para vocês resolverem e já voltamos a conferir. E aí, galera, tranquilo? Aqui esse exercício é para treinar principalmente a visão espacial de vocês. Pela dica que eu dei, vocês vão olhar aqui esta aresta, vão ver a altura e vão ver quantas colunas vão ter envolvendo ali. Então, nesse caso aqui eu tenho 5, aqui eu tenho 3 colunas e 4 na empilhagem aqui. Ou seja, para eu saber o número aqui, é só eu multiplicar 5 vezes 3 vezes 4. Portanto, foram 60 cubos unitários para formar esse nosso volume aqui desse sólido. Vamos agora para a prática 2. Calcular quantas vezes o cubo unitário de aresta 1 centímetro
cabe em um paralelepípedo reto-retângulo de dimensões 4, 2 e 3 centímetros. Lembrando agora que o original, né, o cubo original aqui, tem cada um dos seus lados, cada uma das suas arestas, 1 centímetro. Quantos cubos unitários nós vamos ter aqui? Usando a mesma ideia que a gente usou anteriormente, vocês vão ver, vou dar um tempinho para vocês pensarem e já voltamos a conferir. Então vocês viram que é um exercício tranquilo, porém a gente começou também tranquilo, né? Essas questões de perspectiva, de você conseguir observar melhor, vai facilitar muito em vários concursos vestibulares e também no Enem. Então vamos lá. Então eu tenho este sólido aqui, eu tenho as dimensões dele que é 4, ou seja, a base dele aqui tem 4 cubos. A largura aqui dele é por 2 cubos, tem 2 centímetros, e a altura 3. Então eu tenho 4 empilhamentos por 2 colunas de empilhamento, né? E 3 camadas de empilhamento. Então vamos lá, resolvendo aqui. Efetuando o produto entre as dimensões, que é 4 vezes 2 vezes 3, portanto vai dar 24 centímetros cúbicos. Cada unitário tinha 1 centímetro cúbico, então, portanto, significa que serão formados por 24 cubinhos originais. Tranquilo, verdade? Tenho certeza que todo mundo acertou. Vamos agora que tem uma observação importante aqui que a gente já usou nesse exercício empiricamente, que a gente já trabalha com cubo há muito tempo, né? Que a gente já sabe que o volume de um cubo nada mais é do que aresta vezes aresta vezes aresta, ou seja, aresta ao cubo.
Aqui vale ressaltar uma coisa que eu vejo às vezes a gente mesmo escorrega ali, mas a gente tem que tomar cuidado. Que quando a gente fala de uma figura tridimensional, eu não posso dizer lado. Lado é quando a gente tem uma figura bidimensional. Na tridimensionalidade aqui, a gente chama cada um desses As aqui de aresta. Por isso a gente já usa até o A, que vem de aresta, para facilitar a nossa vida. Tranquilo? Continuando, mais uma prática agora. No canto da sala foram empilhados alguns cubos, como mostra a figura aqui. Todos os cubos têm a mesma medida da aresta, que mede 1 metro cada um. Qual é o volume total dos cubos empilhados na sala? Veja que agora a figura não está exatamente um paralelepípedo, né? Já ficou um pouquinho diferente. E nem todas elas, como a gente já está vendo, dá para visualizar. Então você vai ter que fazer a dedução do que está embaixo, do que está em cima, para vocês poderem resolver. Então vocês vão ver qual é o volume deles, dos que estão todos empilhados ali. Vou dar um tempinho para vocês resolverem e já voltamos a conferir. Então, pessoal, esta questão, ela deu um passinho pequenininho, um baby step, bem pequenininho ali, na dedução da visão espacial de vocês, não é verdade? Então vamos lá, dá uma olhadinha. O que a gente observa? Que vai ter caixas que não estão mostrando aqui na figura. Então a gente precisa fazer a dedução, né? Nós estamos vendo que tem, pela dedução aqui, ó, é como se fosse um cubo que foi retirado uma, ou seja, tem 3 lá atrás que a gente não está vendo, tá? Ou seja, tem 3 em cima, 3 embaixo, mais essa são 6, mais uma 7, 8, 9, 10, 11 caixas. Portanto, se cada uma tem 1 de lado, 1 vezes 1 vezes 1 dá 1 metro cúbico. Vezes 11, nós teremos 11 metros cúbicos. Uma questão mais simples aí, mas que a gente pode complicar e provavelmente no exercício de Enem é muito comum, já vi vários exercícios que lembram esta ideia aqui de uma visão espacial. E a gente já conseguiu definir que o volume então é de 11 metros cúbicos. Vamos para a nossa próxima prática agora. E essa eu não vou dar dica, gente. Nos outros eu dei dica, agora eu só vou ler com vocês e a interpretação vai ficar totalmente a cargo de vocês. Vamos lá, então. Todos os cubos pequenos que formam o cubo grande, conforme a figura abaixo, têm a mesma medida de aresta e ela mede 6 centímetros. Qual foi a quantidade de cubos pequenos
utilizado para montar o cubo grande e quantos centímetros cúbicos mede o volume do cubo maior. Então agora eu vou dar um tempo para vocês pensarem, não vou dar dica, já dei muita dica nos exercícios anteriores e nós já voltamos a conferir e tenho certeza que todo mundo vai acertar. E aí, galera, tranquilo, não é verdade? A pessoa pareceu que era difícil, mas não é nada difícil. Então a gente está olhando aqui, só que toma cuidado que agora a gente não usou a aresta 1, né? Estamos usando a aresta 6. Só olhando o desenho aqui nós temos, então, 3 aqui, 4, né, no caso, 4 aqui também e 4 aqui. Apesar de ele estar em perspectiva, ele é um cubo perfeito. Então, 4 por 4 por 4... Quanto que vai ser? 4 vezes 4 vezes 4, 4 ao cubo, é 64 cubinhos, não é verdade? Então vamos lá, primeira coisa aqui, já deduzimos, 4 ao cubo, 64 cubinhos. Só que cada um dos cubinhos tinha o quê? 6 de lado, 6, 6 e 6. Então eu poderia colocar a substituição de 6 ao cubo, ou seja, o volume dele grande seria ou melhor, o cubo de cada um deles ali é 6 de lado. Então seria cada cubinho 216 centímetros cúbicos. Tranquilo? O cubo grande, ele tem quantos? Ele tem 64 desses 216 centímetros cúbicos. Fazendo 64 vezes 216, o resultado deu 13.824 centímetros cúbicos. Tranquilo, gente? Acho que foi tranquilo, não é complicado esse exercício aqui. Então, o que a gente viu? Fizemos uma visão intuitiva do cálculo do volume, lembrando a coisa muito importante, isso o professor vai bater sempre, se a unidade for centímetro, a unidade vai ser, então, centímetro cúbico para o volume. Se a unidade for metro, a unidade do volume é metro cúbico. Isso a gente não pode deixar de utilizar. Nesse vídeo nós falamos sobre a visão intuitiva sobre volume. Espero que vocês tenham gostado e até breve, pessoal.